No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Olá, boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje nós vamos falar das revistas sociais, uma iniciativa que tem sua renda revertida para pessoas em situação de vulnerabilidade e organizações que desenvolvem projetos no terceiro setor. Para falar da importância desse projeto, das revistas sociais, nós vamos conversar com a Roberta Faria, que é editora executiva da editora MOL, que produz revistas, livros com renda revertida para causas sociais. Boa tarde, Roberta. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Roberta, há quanto tempo você desenvolve esse projeto? Nós fazemos desde 2008 a revista Sorria e temos uma série de outras revistas e livros que surgiram depois desse lançamento. No total, a gente tem hoje 9 títulos no portfólio que já doaram mais de 16 milhões de reais para 30 diferentes instituições. Há uma pesquisa que revela que as pessoas estão lendo cada vez menos. Como é que vocês conseguem reverter isso? São duas questões, eu acho. Uma é que elas leem ainda muito, só não quer dizer que vão ler a revista da banca. E nisso eu acho que a gente consegue ganhar porque a gente não conta histórias que estão na mídia tradicional. A gente conta histórias de pessoas comuns que provocam um grande engajamento emocional. As pessoas se identificam com as histórias que a gente conta, se sentem inspiradas por elas e por isso continuam a ler nossas revistas. Outra coisa é que a nossa revista não é só uma revista, ela também é uma forma de doar para uma causa que é importante para você. Então, a revista deixa de ser só uma revista e passa a ser uma experiência mais completa. Isso, em um país como o nosso, profundamente injusto, né? Você contribui com uma causa social ainda com uma boa leitura? A ideia é essa, é que você possa fazer uma microdoação e você ser ajudado tanto quanto você ajuda. Muito bem, nosso outro convidado é o Tiago Massagardi, presidente da revista Ocas, que desde 2012 circula pelas ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro como uma alternativa de geração de renda aos vendedores da revista. Tiago, boa tarde, prazer em revê-lo novamente. Já há algum tempo, né? Já, nos conhecemos há um bom tempo já. É um prazer estar aqui. Tiago, essa experiência da Ocas já é exitosa, né? Que fases você imagina para a revista agora, nessa crise que a gente vive, crise social que a gente vive no país, onde as pessoas estão cortando despesas? Como é que você pretende encarar esse momento no país? A revista, enquanto uma iniciativa? Olha, João, eu acho que é uma boa reflexão a se fazer, né? Mas eu acho que a crise, no que diz respeito à questão da doação, ela não vai deixar de existir, né? Acho que as organizações e os nossos vendedores têm que ser mais criativos para poder Podem diminuir, né? Mas acabar nunca. Acabar jamais, né? Eu acho que a gente vive crises não só financeira, mas crises das relações políticas, de certa forma, lógico, interfere, né? Acho que o grande barato é que a doação ela é uma doação pequena, né? Uma compra de uma revista custa R$5, ou como exemplo da MOL, são pequenas doações, mas que fazem grandes transformações, né? Muito bem. Como acontece todas as terças-feiras, o jornalista Frank Valverde, que é o colunista do Falando em Cultura. Boa tarde, Frank. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Tiago. E você que está sintonizado no Observatório do Terceiro Setor. Frank, é uma iniciativa muito interessante a deles, porque do nosso lado, como jornalista, a gente vê sempre notícia ruim, né? Que fechou essa revista, fechou aquela. E eles conseguiram unir um atrativo para a leitura, com importantes informações e com um mercado de trabalho, com uma perspectiva de aumento de mercado de trabalho. Sim, eu acho que até talvez o sucesso dessas duas iniciativas, tanto da Roberta como do Tiago, é que, além de, claro, gerar empregos, também gera renda para as pessoas que estão à margem da sociedade, né? Então, acho que esse é um fator positivo que mostra e prova a sobrevivência desses projetos, né? Nós vimos aqui na semana passada, conversando com o nosso entrevistado a respeito dessa população de rua, né, que eles são carentes de informação, eles querem participar. Então vão à biblioteca, procuram leituras e a revista deles é uma alternativa, né, para essa população. Sem dúvida.
Muito bem, participe do nosso programa enviando uma mensagem através do WhatsApp. É 11 9 5077 1295. Repetindo, 5077 1295. Ou postando a sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/Observatório 3 Setor. Lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo em nosso portal observatório3setor.com.br, simultaneamente aqui na AltV e na Rádio Trianon AM 740, que eu cumprimento os ouvintes da Rádio Trianon. E estaremos lá na próxima quinta-feira, às 14 horas. Muito bem, Roberta, você colocou, quando você chegou aqui, tem uma série de publicações, eu fiquei assim impressionado. Vocês começaram com a Sorria, que você me falou, né? Isso, a revista Sorria é uma revista sobre felicidade e prazeres simples, vendida na Droga Raia por R$ 3,95 e toda a renda dela, depois dos custos de produção e impostos, é doado para o GRAAC e para o Instituto Ayrton Senna. Isso é muito bom. Esse todos... E a gente, depois do sucesso da Sorria, a gente foi replicando esse modelo com outros parceiros varejistas. A todos circula na rede de farmácias Drogazil, com renda revertida para 15 instituições em todo o Brasil, de apoio à infância e terceira idade. Sempre como parceiro uma grande organização, Sim, né? a ideia é ter sempre privada. como parceiro um varejista, no caso das revistas, porque isso faz com que a gente não tenha o custo de distribuição, que é responsável por metade do preço de capa de qualquer revista que você pague, geralmente na banca ou por assinatura. Quando a gente se aproveita da estrutura que já existe, de ponto de venda, de vendedores para oferecer, a gente consegue fazer revistas que custem muito menos. Vendo aí agora, a todos aqui, na capa... Aqui deve ser do mês passado, né? E as revistas ali. Esse é uma imagem do nosso livro, que teve um lançamento, Eu Amo Correr, de alguns personagens do nosso livro. Todos os nossos projetos têm em comum o fato de contar histórias de pessoas comuns, anônimas, com feitos extraordinários, e acho que isso é também um segredo desse apelo, assim. São revistas todas com tiragens enormes. A Sorria hoje vende 220 mil exemplares por edição. Ela é a revista mais vendida do Brasil de forma avulsa, ou seja, sem contar aquelas por assinatura, está à frente a qualquer título que você pense da mídia tradicional, a gente vende mais. E acho que isso mostra que tem interesse, tem espaço para novos modelos de mídia, que tragam outro tipo de informação e outro tipo de benefício para a sociedade, que não seja só o dinheiro que você paga que vai para uma instituição, É verdade. uma empresa. Ô, Roberta, a população está carente, né, de boas práticas. Aí isso, inclusive, é uma semelhança com o observatório. Nós também divulgamos aqui as boas práticas do terceiro setor. Mas essa carência que a população tem de boas notícias, de pessoas que conseguem suplantar suas dificuldades financeiras e, enfim, se organizam para realizar algum projeto social, é muito importante. É incrível. A gente sempre fala que o nosso maior objetivo com o nosso conteúdo é provocar o eu também. Que alguém ler a revista e pensar, eu também sinto isso, eu também passei por isso, eu também acredito nisso. A gente é muito mais parecido do que diferente. Apesar desse momento de mundo em que a gente se separa por muitas convicções, a gente acredita que a gente ainda tem muito mais o que compartilhar. Além de seguir essa linha, o Tiago, a Ocas tem boas matérias aqui. Eu estou vendo a edição de junho, aqui com a Letícia Sabatella, sem censura. Pois é. A Ocas é um espaço onde as pessoas e os projetos sociais, o conteúdo dela é voltado para dar espaço para quem não tem voz ou quem quer dar a voz para alguma causa também. Então, ela serve como um mecanismo também de levar uma mensagem para o público, não só envolver os vendedores, que é quem é beneficiário desse projeto, mas eu costumo brincar, para os nossos vendedores, eu falo, bom, quem é beneficiário nesse projeto aqui? São os vendedores ou quem lê, né? Então, acho que no fundo a gente tem essa pegada também de levar um conteúdo de qualidade para o público que está lendo, para uma causa que é tão importante, ou causas, né? A última vez que nós conversamos, você estava só em São Paulo, agora você já tem um outro mercado, Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro, exatamente. A revista é vendida aqui e no Rio de Janeiro. Como é que você construiu essa rede, né? São Paulo é até muito fácil, porque eu me lembro de uma vez que eu fui num dos museus de São Paulo e estava lá me oferecendo a revista. Falei, interessante e tal. Eu tinha acabado de te entrevistar. É na Pinacoteca de São Paulo. Sim. Agora eu lembrei, na Pinacoteca ela tinha alguém vendo. Agora, no Rio de Janeiro, como é que você administra essa rede? No Rio a gente tem um voluntário, né? A gente não tem um escritório lá. Aliás, a Ocas ela é feita exclusivamente por voluntários, então da editora, o fotógrafo, o diagramador, a pessoa que fica na sede
uma parte do tempo dela, toda a equipe são voluntários. A gente tem um escritório, uma sede no Brás, que é cedida por uma organização parceira, que é a Rede Rua, e no Rio a gente conta com um grupo de voluntários que recebe essa revista e faz a distribuição para os vendedores lá, né? Então, esse é um pouco da logística. Aqui eles retiram a revista na própria sede e vão para os seus pontos fazer as suas vendas. Quais são os pontos mais importantes? Olha, via de regra, Joel, eles têm uma certa liberdade de transitar onde, obviamente, está vendendo. Então, onde tem público, eles estão. Mas, basicamente, eles procuram espaços culturais, onde museus, cinema, lugares onde tem uma certa movimentação de público jovem, universidades, mas onde tem fila, né? Onde tem fila é mais fácil para eles venderem também e ajuda, né? E como tem a capa, ela também está sempre, ou a capa e a contracapa, ela procura estar sempre conectada com o que acontece na cidade. Então, por exemplo, a contracapa dessa edição que você está na mão é sobre a exposição do Picasso. Então, isso facilita com que eles também façam a venda da revista. Olha, pelo custo, é uma iniciativa muito interessante, Franklin, para incentivar a leitura, né? Numa população que não tinha acesso, né? Não, sem dúvida. E mais, né? Eu acompanho o trabalho da Ocas já há algum tempo, né? E o que tem que se destacar também no caso da Ocas é que os próprios moradores em situação de risco, né? Como o pessoal chama, o que antigamente se chamava morador de rua, eles participam, inclusive, da elaboração da revista. E tem uma seção na qual eles escrevem. Esta aqui, por exemplo, Cabeça Sem Teto. É uma seção que eles escrevem. Tá? Claro, às vezes são entrevistados, às vezes eles escrevem, passa, evidente, às vezes por um trabalho de copy, né, no texto final, mas a produção é essencialmente feita pelos próprios vendedores da revista. Essa informação é muito importante. A população em situação de risco da cidade de São Paulo tem um espaço para colocar as suas opiniões e produzir uma reflexão para o resto da sociedade que desconhece o problema, né? Sim. E eles podem contar as histórias deles, isso varia um pouco de edição para edição, mas em algumas situações a gente promove que eles contem suas histórias de qual é a relação dele com a revista, para que ele também seja empoderado e que outros vendedores vejam ele como um exemplo, né? Então, deve ser muito interessante essa reunião de pauta. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental.
Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Ô, Flank, você tem uma pergunta aos nossos convidados? Sim, tem uma para o Tiago e uma para a Roberta. O Tiago, pelo que eu conheço do projeto da OCAS, os vendedores, eles não trabalham, digamos assim, para ficar com um emprego, né? Eles estão lá de passagem. A partir do momento que eles consigam, com a venda da revista, uma certa independência financeira, eles tocam a sua vida de forma independente, sem depender mais da OCAS. Você tem casos que você possa relatar sobre isso? Sim, a gente tem várias histórias, né? Na verdade, acho que é bom entender um pouco o modelo do negócio da revista para o público entender como é que de fato as pessoas geram renda a partir dela, né? Então a revista ela é produzida por uma equipe, por voluntários, ela é vendida na sede para o vendedor que é cadastrado, a gente faz uma pequena entrevista com ele e ele compra a revista a R$2. Né? A partir dali ele passa a vender a revista a R$5. Então R$3 é o lucro da venda da revista sem intermediário que fica integralmente com o vendedor. A partir dali ele volta para retirar novas revistas e, óbvio, ele vai trabalhar como um empreendedor qualquer, né? Ele acumula, ele pode economizar e comprar mais revistas para vender mais e, assim, ele se torna um pequeno empreendedor do negócio que é a revista. Então, a partir daí, ele gera renda e a ideia é sempre que ele inicie no projeto e ele saia do projeto. O nosso objetivo não é que ele permaneça no projeto, é que ele se torne independente. Não vendendo a revista ou com outra atividade. A ideia é que ele migre da OCAS para ser um profissional registrado numa empresa e etc. E aí a gente tem muitas histórias de sucesso. Por exemplo, tem uma que eu acho que é super emblemática, que é recente. Um vendedor, ele não tinha o estereótipo de um morador de rua, mas ele estava morando na rua e ele chegou, vendia lá suas 150 revistas e eu chegava para ele e falava, olha, você pode vender muito mais. Ele era super bem comunicativo, ele tinha uma comunicação, uma dicção muito boa. Ele falou, você pode vender mais, você pode conseguir mais para você sair do abrigo, ir para um quarto, ter a sua autonomia, porque no abrigo ele tem horário para chegar, então às vezes ele não consegue vender revista à noite. E aí ele falou assim, ele tinha problema com drogas, depois ele me contou a história, ele falou, Tiago, eu quero vender as 150 revistas porque eu sei que se eu comprar e vender mais, eu vou ter dinheiro na mão e vou voltar para a droga, eu estou me limpando. Alguns meses depois ele estava fazendo um curso de elétrica, ele prestou um concurso público para ser eletricista numa estrutura de uma prefeitura, ele passou e ele mudou para essa cidade. Então a revista foi uma plataforma ali para ele ter uma condição mínima de sobrevivência, para poder comprar as coisas que ele achava para a necessidade básica dele, e dali ele conseguiu de fato se reestruturar e começou a reestabelecer suas conexões, que é isso que ele buscava, voltar para a cidade dele e voltar para perto da família e por aí vai. Muito bem. Antes que a gente converse com a Roberta, você pergunte, Frank, nós vamos conferir agora a reportagem da nossa parceira de conteúdo, a Rádio ONU. A matéria de hoje é sobre o investimento em energia e desenvolvimento sustentável. Laura Gelbert, de Nova York, tem as informações. O Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU está oferecendo $1 milhão para financiar atividades de capacitação em energia para o desenvolvimento sustentável. O tema desse ano é Energia para o Transporte Sustentável. O prazo para inscrições termina em 15 de agosto. O programa é chamado Impulsionando o Futuro que Queremos, reconhecendo liderança e práticas inovadoras em energia para o desenvolvimento sustentável.
O financiamento é concedido a uma pessoa, instituição ou parceria com base em conquistas passadas ou atuais, com o objetivo de promover liderança e práticas inovadoras para enfrentar o desafio global de energia. O programa está sendo implementado por um período inicial de 5 anos, de 2014 a 2019. A iniciativa é financiada exclusivamente por contribuições extra-orçamentárias. As doações iniciais foram fornecidas pela Comissão do Fundo de Energia da China. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelbert. Muito bem. É o que nós queremos, né? Desenvolvimento sustentável. Agora precisa sensibilizar quem tem o capital, né? Para que isso se realize, né, Roberta? Pois é, acho que o que a gente conseguiu fazer com as revistas sociais foi encontrar uma maneira de fazer parceria com as empresas, de modo que todo mundo faz aquilo que sabe fazer melhor dentro desse projeto. Então, as ONGs estão lá trabalhando pela causa, a gente está produzindo conteúdo, que como editora é o que a gente faz, e a gente tem sempre um parceiro varejista que vai vender a revista para os seus clientes finais. O legal é que a gente usa aí a estrutura dele de distribuição, ponto de venda, a força de venda de vendedores super engajados, e aí para os próprios vendedores é a oportunidade de fazer uma ação social no seu trabalho do dia a dia. Então, a gente não cria um novo custo para a empresa, ela não precisa investir nada, e a gente consegue, assim, uma capilaridade para vender muita revista. Como são escolhidos os projetos sociais que vocês apoiam? A gente busca sempre, primeiro, projetos que passem por um crivo burocrático de serem projetos auditados e que tenham um monte de respaldo social, já que já tenham representatividade, e a gente tenta casar esses projetos com aquilo que é o interesse daquele público para quem a gente vai vender a revista. Então, no caso, por exemplo, da nossa revista O Que Tem para Jantar, que é uma revista de receitas que vende numa rede de supermercados, o Saint-Marché, a gente doa o dinheiro para o Banco de Alimentos, que é uma ONG ligada à alimentação. No caso do nosso livro, Eu Amo Bike, por exemplo, que é um livro que tem renda revertida, que fala sobre bicicleta e mobilidade urbana, a gente reverte a renda para 3 instituições de mobilidade urbana. E assim por diante. A gente sempre tenta escolher instituições que tenham a ver com o próprio conteúdo, porque isso também vai ser a causa de quem está comprando. Roberta, eu estou vendo que você tem Eu Amo Bike, Eu Amo Correr, Eu Amo Viajar. É uma Como é que são série elaborados? essa. Como é que são elaborados esses livros aí? Essa é uma série bem legal. A gente queria encontrar uma maneira de fazer outros projetos com renda revertida que não dependesse só do varejo, que a gente pudesse também ter parceria com a indústria e com outros setores. Então, a gente criou essa coleção que chama Eu Amo. A gente tem hoje 3 títulos, está para lançar agora o Eu Amo Comida também. Eles falam de paixões nacionais dos brasileiros. Todos os livros têm a mesma estrutura, que traz 50 histórias de brasileiros no país inteiro que são apaixonados por aquele tema, e a gente conta um pouco como eles se relacionam. Então, E quem são essas pessoas que 50 fazem ciclistas. Você tem que qual produz o conteúdo? É isso. A gente tem uma equipe da editora bem grande, cada livro participa mais ou menos 50 pessoas no Brasil inteiro, entre repórteres, fotógrafos, para a gente descobrir histórias bem anônimas de todos os cantos do país. Essa da bike é interessante porque é uma liga, inclusive, com uma pauta atual, né? Super. Cheio de apaixonados. É uma saída para o trânsito caótico que a gente tem na cidade, é você usar bike. Até a prefeitura atual criou uma certa infraestrutura, Sim, né? Inclusive o prefeito possa... assina a orelha do livro, enfim, do nosso segundo. Ele foi tão bem o bike que a gente fez um outro chamado Eu Sou a Mudança, que conta histórias de empreendedores de bicicleta. Então também é um livro que reverte renda para 3 instituições de mobilidade. Todos tiveram apoio de uma marca que se associa com o tema também, no caso do Eu Amo Bike, é o Itaú. É isso, então... despertar o assunto da mobilidade na nossa cidade, que é um terror, né? Sim, ninguém anda, né? Muito bem, parabéns pela iniciativa. Agora nós vamos falando de cultura, né, Franklin? Conversamos sobre tudo, sobre a mobilidade, sobre as revistas sociais e agora as novidades da cultura. Franklin Valverde. Vamos lá, eu tenho 2 dicas para os nossos espectadores e ouvintes. A primeira delas é Haiti Somos Nós. Tá? É um espetáculo que foi organizado pelo grupo Sátiros, pela companhia Os Sátiros, que ele reuniu uma série de imigrantes haitianos, produziram uma peça teatral e vai ter a participação de 2 atrizes, a Letícia Sabatella e a Maria Caçadeval, além do ator Pascoal da Conceição. Os espetáculos vão acontecer nesta semana, a partir de amanhã, né, de quarta a sábado às 20 horas e domingo às 19 horas. O espetáculo é gratuito e vai acontecer no Centro Cultural Olido, na Avenida São João,
473, tá? Próximo da Estação boa dica. República do metrô. Tá? Só chegar um pouquinho antes, retira o ingresso e assiste a peça gratuitamente. E a outra dica, né, acho que você que gosta de cinema, você vai gostar, que é Retrospectiva Glauber Rocha. Tá bom. Este mês aqui, no dia 22 de agosto, vai completar 35 anos de morte do nosso grande gênio do cinema brasileiro, que é o Glauber Rocha. E durante este mês... Polêmico, né? Polêmico, extremamente polêmico, né? E um gênio, né? Acho que um gênio do cinema mundial, não só brasileiro. E a Cinemateca vai fazer uma apresentação, está fazendo, aliás, né, já começou. Essa mostra vai até o dia 21 de agosto, né, na véspera do aniversário de morte do Glauber, com a exibição dos grandes clássicos dele, né, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, A Idade da Terra, e também, você deve lembrar, né, uma série de programas, né, de participações, melhor dizendo, do Glauber Rocha no programa Abertura da TV Tupi. Na TV Lembra? Tupi, Em 79, ele exatamente. aparecia, né? Então, para quem tem interesse e quer acompanhar a cinematografia do grande Glauber Rocha, a Cinemateca fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207, na Vila Clementino, próximo da Vila Mariana. E para encerrar, né, já que a gente falou de Glauber Rocha, eu trouxe aqui para mostrar para vocês que tem um livro novo sendo lançado, Glauber Rocha, Cinema, Estética e Revolução, um livro que foi escrito pelo professor e crítico de cinema Humberto Pereira da Silva. Humberto Pereira da Silva lançou esse livro aqui sobre o Glauber Rocha, que mostra todo o panorama, desde os seus primeiros filmes, no Barra Vento, o Cinema Novo, até o seu falecimento. O lançamento da Paco Editorial. É imperdível. Você sabe que a respeito do Glauber Rocha, eu me lembro que ele quis fazer um documentário do pintor de Cavalcante quando ele morreu. Sim. E foi uma polêmica, aquilo ficou, porque ele chegou, a família protestou, porque era o enterro do Di Cavalcante e tal. E esse documentário até hoje eu não vi. Você sabe, por acaso você conhece esse Não, documentário? ele conseguiu finalizar, né? Quer dizer, teve toda aquela polêmica e inclusive chegou a ser premiado no exterior. Né? Foi premiado no exterior, se não me falha a memória, em Cannes. Muito bem, esse eu não documentário, consegui foi o ver, melhor mas documentário. a repercussão ele sempre foi um homem, como eu disse, polêmico, porque tudo que ele se envolvia despertava a curiosidade da população em geral. E tem um outro documentário dele que chama-se Maranhão 66, que foi um documentário que mostrou a posse do José Sarney como governador no seu primeiro mandato. Também bastante polêmico. Um dos poucos cineastas intelectuais que defendia o José Sarney. Um dos Pelo menos nessa fase. Os únicos. Deve ser por isso, no início da carreira dele. Uma coisa também, Franco, eu queria lembrar você, nesse fim de semana eu fui numa indicação que você deu, que foi aqui na Caixa Federal, ali na Praça da Sé, aquela exposição da Revolução Civil Espanhola. Muito boa. Boa muito demais, boa. Né? Realmente. E é completa, porque era aquela mala que, depois de 70 anos perdida, foi descoberta no México por um irmão, né, do Robert Capra. E ele descobriu, eles estavam os negativos lá. E esse é o resultado. Esteve em 2 países no exterior e veio para o Brasil. Realmente é imperdível. É imperdível. E é gratuito. Recomendo também. Muito boa mesmo. Vamos continuar aqui. Vamos falar um pouco com o Tiago agora, né? Tiago, você viu, ele falou da Letícia, envolvida nesse projeto aí dos refugiados no teatro. É uma artista polêmica, porque recentemente, agora, né, no fim de semana, ela foi agredida, né, por manifestantes do Rio. Então, a tua pauta está em alta. Está em cima, né, você? Vamos mandar imprimir mais agora para vender. Bom, esse foi um caso, né, infeliz, porque foi uma agressão. Obviamente, a gente não gosta de ver esse tipo de situação, mas sim, a gente procura colocar na capa assuntos que estão em alta, e relacionado à cultura, relacionado à questão social. Esse é o propósito da revista, né? Sempre está atualizada, a gente faz impressão a cada 2 meses, então não dá para ser tão atual quanto os grandes meios que circulam, mas a gente tenta... A próxima edição vem quando? Ela já está chegando. Já está chegando? Próxima semana já está nas ruas. Já. Dá para anunciar alguma coisa legal? Não, ainda não posso. Não pode? Muito. E como é que você constrói essa pauta? Baseado que, por exemplo, você falou que foi, honestamente, você falou que foi uma coincidência a entrevista com a Letícia Sabater. Mas a sua pauta é baseada, claro, você já disse em questões sociais, mas por que você chega numa atriz dessa? Pelo seu trabalho como cidadã, pela sua atividade política, ela é uma ativista de direitos humanos. Sim.
Enfim, como que você chega, né, na grande matéria de capa? A gente tem uma equipe editorial que cuida disso, não é a minha parte desse trabalho todo, então tem uma equipe que se reúne e discute qual vai ser a linha editorial da edição. A gente tem uma curiosidade interessante, né, que a revista ela tem o logo da revista, tem o aspas no final. Então, essa aspas é com o intuito de dar a voz para a pessoa falar sobre o que ela raramente tem a oportunidade de falar nas grandes mídias. Então, eu tenho um exemplo super bacana, o Marco Nanini, pouca gente sabe do super projeto, um projeto super bacana que ele tem em Gamboa, lá no Rio de Janeiro, de teatro para estivadores. Ele nunca tem a oportunidade de falar isso nas mídias em geral e na revista ele teve esse espaço. Então, é um exemplo. Óbvio que ele consegue falar em outros espaços, mas aqui a gente dá esse espaço para ele. Então, óbvio que a gente também fala sobre o trabalho dele e tenta fazer essa conexão entre o trabalho dele com a causa social, né? E, óbvio, a gente procura quem tem esse perfil para dialogar com esse tipo de conteúdo, né? Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes com as perguntas dos nossos ouvintes e dos internautas. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Antes da participação dos nossos ouvintes e internautas, nós vamos conferir as notícias do Observatório. O SESC está promovendo um curso sobre mobilização de recursos no terceiro setor. As aulas serão ministradas pela Márcia Mussalem, que é colunista do Observatório.
A Fundação Itaú Social abriu um edital voltado à educação integral. As inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 5 de agosto. Para ver essas e outras notícias, acesse o portal observatório3setor.com.br ou o nosso Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Muito bem. Agora, tem mais uma notícia. O Observatório Terceiro Setor elaborou uma lista com entidades que se dedicam aos 10 temas divulgados ao longo da nossa campanha Eu Me Importo. A cada programa, estamos divulgando ONGs que realizam trabalhos importantes para a sociedade. Hoje, vamos dar destaque às ONGs Peludos da Rua, de Maricá, no Rio de Janeiro. Um abraço a vocês que realizam esse projeto em Maricá, no Rio. Ela realiza um trabalho voluntário reabilitando animais em situação de risco e promovendo adoção responsável com apoio de amigos e doações de pessoas sensibilizadas à causa. O grupo Vida Brasil, de São Paulo, que realiza 3 projetos focados na população idosa, como residência para idosos, atendimento domiciliar e oferece também fisioterapia e psicologia e também serviço social. Para que sua instituição seja divulgada aqui, no nosso programa, mande o nome, onde atua, na cidade, no estado, e um resumo do trabalho realizado. O Observatório do Terceiro Setor faz questão de divulgar o seu trabalho, sobretudo se você é pequeno e média organização de interesse social. Assim, agora vamos com as perguntas dos nossos ouvintes e espectadores. Otávio Reis, de Vinhedo, muito bem. Os convidados já tiveram dificuldades para arrumar patrocinadores. Essa é a palavra mágica, né, Roberto? Patrocinador para manter o projeto. Você teve muita dificuldade? Sim, nas revistas hoje a gente não tem patrocínio nenhum. A gente não consegue competir com o mercado tradicional de mídia. Então, a nossa solução foi criar um modelo em que a gente não depende disso. Então, a gente vende as revistas, desconta parte do custo de produção e doa a diferença. Se a gente fosse 100% patrocinado, a gente poderia doar 100%, mas esse não é o caso. A gente já teve em momentos passados de uma época de mais alegria econômica, era mais fácil, mas com hoje a gente não consegue competir mesmo com a internet, com os outros meios que vieram roubando dinheiro da mídia impressa, e, enfim, as tiragens caíram no mercado em geral, então não dá realmente para tentar fazer um projeto ser realizado via publicidade, é um tiro no pé. Você falou que as tiragens caíram, mas no caso de vocês... No nosso caso, não, elas cresceram, mas isso, como o mercado em geral caiu, o dinheiro que vai para a mídia impressa também caiu, proporcionalmente ou até mais. Então, hoje é muito difícil mesmo você competir. A gente bate em todas as portas de agências, parou já de fazer isso, mas a gente já fez muito isso, e na verdade o que a gente ouve é sempre, a gente já colocou todo o dinheiro no futebol da Globo, não vai dar para a gente apoiar esse projeto de vocês que é tão pequenininho, então a gente não consegue, a gente precisa criar outros meios que não dependam. Que falta de criatividade, né? É um público que começa aumentando e eles se voltam só para a fatia maior. Tiago. Eu diria para o Otávio que as dificuldades são todas, né? Captar recursos, levantar fundos com iniciativa privada já é um desafio por si só. Você conhece, sabe o terceiro setor, né? Quem está envolvido sabe o quão difícil mas para uma causa com um morador de rua, no nosso caso, se torna mais difícil. A gente já chegou a ter casos de empresa que fornecia material para a gente propôs fazer uma página de anúncio, e eles falaram, não, a gente não quer estar associado com um morador de rua. Essas foram as palavras dessa empresa que topou ajudar porque tinha uma relação com voluntários, mas que não queria se associar com um morador de rua. Não queria ter a imagem dela vinculada com o morador de rua. Então, existe um preconceito também muito forte que acaba impedindo e dificultando esse trabalho. Agora, se você chega nessa empresa e fala, você tem responsabilidade social? Não, eu tenho, nós não temos responsabilidade. Mas, claro, ela estende esse preconceito quando ela poderia contribuir, né? De fato. Sim, até para acabar com o preconceito, né? Exato. Joel, a gente percebe que uma forma da gente conseguir esses apoios, isso vale como dica para o Otávio e para as instituições em geral, é que a gente não adianta só passar o chapéu, você precisa oferecer algo em troca. Então, isso foi o que a gente conseguiu, tem feito hoje, por exemplo, com os livros. A gente
empresa patrocina uma tiragem do livro, mas a gente faz uma tiragem que vai para a livraria com renda revertida, mas a gente faz uma outra com a cor da capa dela, com a mensagem do presidente dela, que ela pode usar de brinde institucional. Então, a gente cria contrapartidas que sejam de interesse, que tenham o valor daquele patrocínio que está sendo dado. Só passar o chapéu não funciona mais. Olha que interessante, a Roberta está levando um aspecto muito importante. Daqui a pouco, as empresas já começam a se preocupar no final do ano, para que, olha, que eu dou de brinde. Apesar da crise, a gente tem que registrar e tal, sobretudo para dar para os principais clientes. Tá aí Esse uma é um excelente caminho, é trabalhar na verba do brinde institucional, em vez de tentar a verba da responsabilidade social. A gente tentar abraçar outros caminhos para chegar no dinheiro, oferecendo algo em troca que seja de valor. E está contribuindo com um projeto social. Sim. Olha que coisa boa. Sim. A Juliana Alves, de Cotia. Obrigado, Juliana. Um abraço ao pessoal de Cotia. Eu conheço a Ocas e gosto muito. Como podemos trabalhar ou ajudar a revista? Olha, a Juliana lá de Cotia gosta da Ocas. Bom, a gente recebe muita demanda e muita gente querendo fazer o trabalho voluntário, principalmente ajudando a escrever a revista. Obviamente, a revista tem uma limitação, não dá para a gente abraçar e acolher todos que têm interesse em escrever. O que a gente pede é entrar no nosso site, tem um link lá para ser voluntário, escrever, manda um currículo, se a ideia é escrever na revista, onde trabalhou, que tipo de matérias escreveu, e aí a nossa equipe que cuida da edição seleciona, e quando precisa a gente entra em contato, ou na sede tem muita coisa a se fazer, né? Dá para a gente organizar, tem controle das vendas que a gente precisa lançar num sistema, existe uma série de atividades, mas tudo isso dá para fazer pelo site, é o www.ocas.org.br. Tá aí, Juliana, você pode contribuir, é só entrar lá nesse endereço eletrônico que o Tiago disse e contribuir. Não, você trabalha com voluntários, Roberta? Não, na revista não. Na revista não. Só, na verdade, em todos os nossos produtos. A gente não é uma ONG, a gente é uma empresa mesmo. Então, todos os nossos funcionários são registrados, todos os nossos colaboradores são pagos regularmente. Que bom. O Mário Rossi, de Itaquera, esse agora é o extremo da Zona Leste. A crise no país afetou o trabalho das revistas, Roberta? Na verdade, a gente tem crescido em vez de caído, e a gente percebe que a gente tem ainda... A revista tradicional numa banca hoje, a média de preço é R$14. As nossas revistas custam, em média, R$3, então R$3,90. Então, a gente consegue ser uma solução para quem quer continuar consumindo e quem quer continuar doando, mas que não tem dinheiro. Então, a gente realmente se esforça para fazer um produto que seja o dinheiro do troco. E aí, com isso, a gente tem crescido na contramão do mercado. Mas a gente vê, de fato, que no mercado, em geral, as tiragens têm caído. No caso da Sorria, que é vendida nas farmácias da Drogasil, ela também está na banca? Não, só lá? Não, só Essa é a exclusividade da Drogasil? Sim. Ah, tá. A banca acaba consumindo metade do valor de capa, então a gente não conseguiria realizar a doação se a gente estivesse na banca. Então, encontraram um bom parceiro, né? Porque a rede da Drogasil é muito grande, né? E vocês divulgam, né? Estamos falando da Drogasil agora aqui. É Drogasil e Droga Raia, né? Droga Essa aqui é da Raia e Drogasil. São as duas redes de farmácias que pertencem ao mesmo grupo, deve ser, Sim, né? são o mesmo grupo. Como eu falei, não sei exatamente o quanto a crise tem afetado. Obviamente, a gente sente que as empresas acabam tendo um pouco mais de dificuldade, mas como a Ocas tem buscado pouco recurso com a iniciativa privada, em função da dificuldade, de fato, de convencer o empresariado, e como somos todos voluntários, a gente foca com a própria venda da revista sendo gerada e gerando renda para o projeto. A gente tem mantido nos últimos anos, tem sido regular a tiragem, então a gente não tem sido tão afetado. Não crescemos como na editora MOL, mas mantivemos o mesmo patamar. Que notícia boa, a MOL cresceu com a crise, né? Finalmente nós temos uma boa notícia no terceiro setor, ligado à comunicação, né, Franco? Exatamente. Isso manteve lá os jornalistas que trabalham na editora, que muito bom. A Paula Galeano, de Sorocaba, um abraço a você, Sorocaba, uma cidade muito bonita. Esse trabalho com moradores de rua do Ocas pode ser feito com refugiados? Olha que pergunta interessante. Pode. Porque os refugiados precisam se integrar na nossa sociedade, né? Sim, trabalhar e tal. Existe uma barreira que é o idioma, né? Porque ele precisa vender e precisa se comunicar em português. Mas sim, ele pode, a gente recebe alguns refugiados, a gente conversa com algumas organizações que querem trazer, mas a barreira acaba sendo angolanos a língua, é possível, né? Os angolanos... Sim, é possível. E aquele que tem já um pouco mais de conhecimento e já está aqui um pouco de tempo, super bem-vindo. Você viu, olha que interessante
ouvinte ou internauta lá de Sorocaba, como funciona a rede de solidariedade, né? Ela já imaginou, olha, precisa integrar os refugiados, eles têm problema de trabalho, aí seria uma forma de facilitar, deles começarem a se relacionar nesse novo mundo que eles estão vivendo, né? Aí, Franklin. Então, uma pergunta interessante que eu teria para o Tiago. A Ocas, ela tem um trabalho, além da venda das revistas, algum trabalho na área de psicologia, por exemplo, de atendimento a essa população? Sim. A gente tem uma psicóloga que semanalmente vai lá voluntariamente e faz um atendimento com os vendedores, fazendo um trabalho de psicodrama com eles, é a Maria Alice. E ela ajuda nesse complemento. A gente tem outras oficinas e atividades que a gente desenvolve com eles para escrever textos, por exemplo. Então, existe uma série... Porque a revista ela gera renda, mas a gente precisa trabalhar outras questões psicológicas com eles, de autoestima. Então, a gente desenvolve uma série de atividades paralelas à revista também. Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Você sabia que 20% dos acessos ao portal do Observatório do Terceiro Setor são de pessoas fora do nosso país? Vamos agradecer agora aos Estados Unidos, a Rússia e Portugal. Os Estados Unidos é o primeiro, a Rússia é o segundo e Portugal o terceiro. Os 3 países que mais acessam o portal. O quarto é a China. Muito bem, é um agradecimento aos nossos. Nós estamos em mais de 40 países.
Frank, nós, de repente, a gente vai ficar mais conhecido fora do que dentro do nosso país. Esse é um mérito, esse né? é o caminho do brasileiro, né? O brasileiro acaba às vezes fazendo mais sucesso fora do que aqui dentro, né? Vamos dizer, o Tom Jobim, você tem que lá fora você mata um leão, você vive a vida inteira porque você matou um leão, que você tem que matar um por dia, né? Muito bem, lá fora a gente já foi reconhecido, agora falta aqui. Você não pode perder amanhã, quarta-feira, meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo, o nosso programa de TV. A entrevista é com a advogada e colunista do Observatório do Terceiro Setor, Maíra Zapater. Ela fala sobre direitos humanos da mulher e também sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha, que é comemorado esse mês, se não me engano, do dia 7 de agosto. A partir da semana que vem, o nosso programa ao vivo será transmitido apenas na Rádio Trianon, AM 740. Em setembro, nós voltaremos com novidades e novamente com o nosso programa aqui na web. Todos os programas que você pode assistir a partir da semana que vem não serão ao vivo, serão gravados. Então aí compromete a participação do ouvinte. Mas em setembro, logo, depois das eleições, ali a gente já volta ao vivo falando com vocês. Muito bem, Roberto, a gente conversava aqui, você me falava que é jornalista, né? Como é que surgiu a ideia desse projeto? É muito interessante. Eu e nós somos em 5 sócios. A gente sempre quis fazer alguma coisa que fosse mais do que pagar só as contas. A gente queria algum trabalho que tivesse um significado maior. E o trabalho na mídia tradicional, quando a gente começou, já faz mais de 10 anos, enfim, mas já vinha caindo as oportunidades e diminuindo o jeito que você tem de criar coisas dentro de estruturas antigas e grandes, né? As grandes empresas de mídia são muito grandes, né, para você poder fazer diferença de fato. Então a gente saiu do mercado tradicional e abriu essa empresa com vontade, que é a Editora MOL, com vontade de fazer algo mais significativo, e a revista Sorria foi a nossa primeira tentativa de fazer isso, deu muito certo, e desde então a gente vem criando outros projetos. Criou uma nova mídia e produzindo e escrevendo matérias que fazem algum sentido, que dão uma satisfação pessoal. Satisfação, né? Esse era nosso, como jornalistas, era o que a gente mais queria, era poder contar histórias que a gente não via ninguém mais contando. E a gente também queria que tivesse um retorno, porque a gente não se conformava também com o fato de ter tantas camadas envolvendo se pagar tão caro por um produto e ele só beneficiar uma família proprietária e não a sociedade em geral. Como nós, enfim, a maioria de nós estudou em universidades públicas e sente a obrigação de devolver para a sociedade o que a gente recebeu. Muito bem, olha, você viu, nessa fase neoliberal que o mundo vive, Franklin, é possível a gente buscar um pouco de idealismo, né? Profissionais que gostam de fazer diferença, né, com o seu trabalho. E eu gostaria de saber da Roberta, se tem algum retorno da grande mídia com relação aos livros que a MOL lança, né? Porque isso vai com certeza para a grande mídia também para ser divulgado. Qual a recepção que a grande mídia dá aos produtos da MOL? Bom, hoje em dia tem pouco espaço para falar de livros em geral, assim, né? Na grande é verdade. Mas a gente conseguiu com todos eles uma boa divulgação, assim, nas revistas do gênero. Então, por exemplo, Eu Amo Viajar saiu nas revistas de maioria das mais nas segmentadas, turismo, né? Mais nas segmentadas mesmo do que no. E os livros, enfim, eles têm uma tiragem muito menor comparado ao que são as revistas. As revistas a gente fala tem 200 mil exemplares por edição. Nos livros a gente está falando de 5 mil, é um número bem mais restrito. Mas eles estão à venda em todas as livrarias, nas bancas de revista, e tem um resultado muito legal de, principalmente, espalhar essas paixões e mostrar o trabalho dessas ONGs pequenas que atuam com essas causas, por exemplo, a mobilidade urbana. Mesmo porque 60% do terceiro setor é formado por pequenas e médias organizações de interesse social. E esse trabalho é fundamental que seja divulgado para, inclusive, estimular, né, outras pessoas que querem realizar projetos sociais e se imaginam impotentes, né, diante de tantas exigências que se tem para se abrir uma ONG. E isso é muito importante, né? A gente trabalha hoje assim, com os ONGs das menores às maiores. A gente tem asilos que atendem 20 pessoas que a gente beneficia com uma revista, e a gente tem grandes instituições como o Instituto Ayrton Senna, a GRAA, que é a ACD, também no meio. O que a gente pede de todas é, enfim, que a gente possa sempre acompanhar o uso dos recursos, e a gente faz uma auditoria de todo esse processo. Todo o nosso trabalho é auditado. Mas a gente consegue desde uma instituição pequena como um asilo, você conseguir recurso para reformar uma sala, trocar um telhado, às vezes é muito mais significativo. Claro. Olha, quase no finalzinho do nosso programa nós estamos, Roberta, e eu queria te fazer uma última pergunta, até serve para a gente fechar nossa entrevista. Primeiro, foi um prazer conhecê-la.
Conte com o Observatório para divulgar o teu trabalho, obrigada. viu? E você voltará outras vezes aqui para conversar sobre as iniciativas que a MAL faz, tá? Muito obrigada, Parabéns a Joel. você e aos seus sócios, né? A São gente que 5. agradece. Sim. Muito bem. Que matéria te deu mais satisfação, que você falou, puxa, que bom, eu consegui botar o calor humano que tanto falta, né, nesse país, e sobretudo na grande mídia, que é um pouco sensível, né? No caso da mídia impressa, sobretudo. Que matéria? Eu gosto muito das matérias de capa que a gente faz que contam histórias de pessoas que recomeçaram a vida, que saíram do zero e conseguiram. Na nossa edição número 2, eu lembro especialmente que era a matéria de capa era sobre recomeço. Quem perdeu tudo e conseguiu dar a volta por cima são pessoas anônimas e que mexeu muito com a gente fazer essa matéria. Assim, foi algo que a gente se emocionou durante e depois, e também vendo o retorno das pessoas que compram a revista e leem e se mostram depois emocionadas. Tiago, novamente prazer te ver, parabéns pelo teu trabalho, conte com o Observatório e não suma, né? Vem contando as etapas da OCA. Já está no Rio de Janeiro, espero que a próxima matéria você vai estar em Brasília e outros estados, né? Quem sabe, né? Mas então, fechamos nossa entrevista. O que mais importante você gostaria de divulgar que nós não falamos? Olha, João, eu convido os ouvintes e quem está assistindo aí a acessar o nosso portal. Quem está fora de São Paulo pode adquirir a revista através da assinatura, né? E essa assinatura, caso conheça algum vendedor, ele pode destinar uma parte da assinatura para o vendedor. Caso ele não conheça, esse recurso fica com a instituição e a gente faz toda a impressão do material e é uma forma de contribuir, né? Para quem está fora de São Paulo, mesmo para quem está em São Paulo, são 12 milhões de habitantes, a chance dele cruzar um vendedor talvez não sejam tão grande, mesmo assim a gente estimula os assinantes a comprarem as revistas com os nossos vendedores. Então acho que é uma forma de ajudar e colaborar com o desenvolvimento do nosso projeto. E vocês que acompanham nosso programa, fiquem atentos às iniciativas das revistas sociais e participe de alguma forma, ou comprando a revista ou se cadastrando para contribuir com alguma matéria. Frank, finalmente terminamos mais um programa. Semana que vem estamos de volta aqui com mais dicas. Muito bem. O Observador... Acho que dá tempo, sim. Muito bem, vamos terminar com uma poesia do Vinícius de Moraes, a poética. De manhã escureço, de dia tardo. De noite anoiteço. De noite ardo. A oeste a morte, contra quem vivo. Do sul cativo. Oeste é meu norte. Outros que contem, passo a passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, onde há espaço. Meu tempo é quando? Boa tarde. Você acabou de ouvir um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Com Joel Scala.